Eu quase desisti de uma das melhores ideias que eu tive e decidi criar esse diário de uma jovem senhora em busca de uma vida adulta criativa para poder contar para vocês que essa ideia de ser adulta sem chatice, né? De buscar a criatividade na vida adulta e por isso é o diário de uma jovem senhora, porque a criatividade traz juventude e o senhora é a minha jornada para amadurecer. Eu quase desisti da ideia de criar um clube de cinema online. Esse clube de cinema une psicologia, psicodrama, que é a minha abordagem, e o amadurecimento. E o objetivo era realmente que a gente pudesse estar junto num grupo e que eu pudesse orientar jovens, adultos, para serem mais protagonistas das suas próprias vidas. E eu quase desisti porque tô gravando esse vídeo na quinta-feira, tô me arrumando para ir atender. No final de semana retrasado eu comecei a me sentir, enfim, a garganta doendo e tal, enfim, percebi, vou gripar. E aí passei a semana toda quase de cama, atendi ainda, no final de semana eu ainda não tinha melhorado, e atender estava sendo muito difícil. Quando eu fico doente, eu agora aprendi que eu preciso realmente repousar, porque senão eu não melhoro. E meu trabalho, né, eu não posso ter atestado no meu trabalho, enfim, nem quero, né, outras pessoas contam comigo, se comprometem comigo, então eu não posso ficar repousando pra sempre, até de fato melhorar. Então, a mínima melhora que eu tenho, já voltei a atender. Na quinta e na sexta passada eu atendi, mas muito mal, muito ainda, tossindo muito, enfim, atendi presencialmente de máscara, né? Então imaginei que era uma gripe, mas que gripe mal curada é um saco, né, gente? Até que segunda-feira eu fui pro otorrino e ele me disse que nem disse que era uma gripe, disse que era uma infecção bacteriana. Eu fui pesquisar e vi que gripe pode ser também através de uma infecção bacteriana, né? Porque na hora da consulta eu tava meio grog, assim, enfim, grog não, mas tipo, eu tava bem fraca, sabe? E só ouvi a medicação, nem entendi direito, ele passou um monte de medicação. Graças a Deus, logo na terça eu já me senti melhor, como nunca tinha estado antes. Mas na segunda eu recebi o prognóstico de que eu ia passar uns bons 30 dias ainda sentindo essa tosse e tal, essa indisposição, porque a infecção bacteriana, diferentemente da viral, ela é mais intensa os sintomas, enfim. E isso me desanimou muito. Semana passada eu tinha previsto várias ideias de divulgação, e aí sabe aquela frase dorme que passa? Isso é cientificamente comprovado e foi isso que aconteceu. Então, cheguei em casa segunda meio desanimada porque já tinha me atrasado muito nos meus cronogramas de criação, enfim. Algo sobre essas ideias é que toda ideia ela precisa ser tirada primeiro da sua mente. Então, já fazia isso. Vamos agora viajar para o ano de 2024, mas eu acho que no final de 2023 eu já estava tirando essas ideias da minha mente. Escrevendo mesmo. Se vocês olharem no bloco de notas, está cheio de coisa sobre isso. Tem até uma parte só sobre essa ideia. Eu cheguei desanimada porque não tava conseguindo, né? Eu tava me sentindo muito indisposta, enfim. Eu tava tão atrasada e comecei a chorar na segunda-feira à noite. De madrugada, eu acho, porque eu não conseguia dormir direito, também tudo isso interferiu. E aí, se eu não consigo dormir direito, eu não consigo produzir direito, né? Aproveitar bem a qualidade do meu tempo. Eu tava focando em trabalhar, em atender e pronto. E sair da cama, vamos dizer assim, sabe? E aí eu chorando, eu vou desistir pra mim mesma. Eu queria jogar tudo pro alto, queria, enfim, não ter obrigação mais nenhuma. E aí me veio uma frase que eu tinha visto, entrado print há uns tempos atrás, que eu adaptei pra mim. Peguei essa frase e me adaptei, tá? O adulto criativo é a criança que nunca desistiu. Me veio exatamente essa frase na hora. Se eu desistisse, eu estaria negando a essa criança, né? Que existe em mim. Eu fui uma criança barra adolescente que cresceu assistindo filmes como Camp Rock, é um dos meus favoritos. High School Musical, enfim, novela, né, como Rebelde. E Harry Potter, né, gente? Harry Potter, Senhor dos Anéis, sabe? E o que é que todos esses têm em comum? Eles fazem grupos, né? Eles são sobre grupos. Arte e grupo. Em grupo. Então, o protagonista, ele se torna protagonista em grupo. Uma coisa importante para suas ideias saírem do papel, para essas ideias de tirar a chatice da sua vida adulta de forma madura, mas sem perder o entusiasmo e a criatividade, que são tão importantes para a gente amadurecer, é que o protagonista de todas essas histórias que eu cresci assistindo, o protagonista ele se torna mais protagonista da sua história quando ele está em grupo, e era isso que eu acreditava em fazer esse grupo, né? Então, eu realmente dormi e passou. E hoje é uma tentativa de eu me comprometer a
ir para as próximas etapas. Então eu já tirei as minhas ideias da minha mente, coloquei no papel, agora eu já reorganizei essas ideias, elas são divididas em 3 partes. Sim, isso, eu tenho umas ideias megalomaníacas também, em muitos aspectos, e isso às vezes me dá raiva, mas essa sou eu. Eu tava aqui editando e não mostrei pra vocês as etapas, né? Então, tudo começou com a primeira etapa pra a ideia, né? Psiflix Club e virar um mundo. Tô com meu tablet aberto, eu quero mostrar pra vocês. Meu bloco de notas, ó. Eu fiz um bloco de notas começando, olha em que data. Dezembro de 2023, com a jornada da amadurecer. Algumas ideias aqui, enfim. Mas eu acho que eu comecei mesmo a pensar no clube de cinema lá pra julho de 2024, tá vendo? Então, um ano, né? Que eu tô nessa luta. Então, começou com a divulgação mesmo, né? Aqui a divulgação, a ideia de divulgação, ó, novembro de 2024 e tal. Começa com a Premiere. Eu quis transformar essa Masterclass em Premiere, porque eu acho que combina mais com cinema, né, e tal. E ser mais dinâmica. Mas, detalhe, isso só tá na ideia, só tá aqui, ó, no papel. Porque a verdade verdadeira é que só tem roteiro. Só fiz roteiro, basicamente. E hoje, sábado, o dia que eu tô editando e que eu quero postar esse vídeo, que eu não sei se eu vou conseguir postar, né? Uma semana para a Premiere, né? Pra eu lançar a Premiere pra vocês. Então, esse foi a primeira arte que eu fiz. Percebam que, ó, começou em January. Era pra eu ter lançado essa ideia em janeiro. O que aconteceu? Estamos em agosto. E aí, vou transformando até chegar nisso aqui, que eu gostei muito mais, porque eu lapidei muito mais. Então, dia 16, daqui a uma semana, nós vamos ter nossa premiere, em que eu vou apresentar, em forma de documentário, toda essa ideia, o nosso clube, né? O Psiflix Club, no YouTube, tá? Mas não gravei, então tô preocupada ainda se eu vou conseguir gravar, editar. Nem sei. Mas essa seria uma etapa, né? A segunda etapa é o e-book. Por quê? Porque eu percebi o quê? Que eu queria entregar mais. Eu não queria entregar só uma Premiere, uma Masterclass, né? Enfim, é porque o marketing chama de Masterclass, mas eu chamei de Premiere, um doc-filme. Muito amador, claro, né? Somente pra vocês. Eu queria entregar mais. Então, eu decidi escrever o e-book nesse processo de estudo para a Premiere, para o Psiflix Club, né? Inclusive fazendo os recursos mesmo do Psiflix Club, né? Vai ter vários exercícios práticos no clube. E aí eu pensei, não, eu vou tentar fazer uma alternativa gratuita para as pessoas em forma de e-book. Era para ser algo bem pequeno, 10 páginas no máximo. Aconteceu o quê? 30 páginas, né? Então eu vou dar uma geral, tá? Essa é a capa, que inclusive a gente ainda teve 2 outras versões de capa, vou mostrar aí pra vocês, que eu transformei elas em partes do e-book, né? Mas essa aqui foi a final, que eu realmente amei. A ideia inicial era parecer um livro de histórias, mas eu gostei mais dessa temática aqui, cortinas de teatro, e a protagonista, né? Meio com, enfim, desejo por ir além, mais medo, né? E ela tá segurando um diário ou o próprio e-book, né? Com ela para se guiar essa jornada. Então, o primeiro título era O Guia para Ser Protagonista da Sua Vida. Mas eu achei que esse título aqui, depois de lapidar assim... deixa eu mostrar pra vocês. Tinha tudo a ver com o que eu queria transmitir, que é essa reflexão. O Psiflix é um quadro, né, do meu Instagram, que tinha esse objetivo de pensar se a nossa vida fosse um filme, como é que seria, porque isso ajuda para que a gente pudesse ampliar, né, nosso olhar diante das mesmas coisas. Então, esses são os capítulos do meu e-book. O e-book é gratuito, é só vocês comentarem aqui que eu mando para vocês, e-book. E acabou dando 30 páginas, né? E, enfim, a minha vontade é que eu pudesse falar sobre cada um dos capítulos desses aqui, que cada um tem um conceito, cada um tem uma ideia. Ele até é mais completo do que vai ser, inclusive, a Premiere, tá? A Premiere, ela vai dar uma aprofundada em alguns pontos desses capítulos, mas o e-book, ele tá muito mais denso porque é um livro, né? Então, vamos pensar nas adaptações de livro aí que vocês mais amam. Uma das minhas favoritas, claro, né? Harry Potter, Crepúsculo, enfim, Crepúsculo eu sou muito fã, tá? Harry Potter também, só que Crepúsculo é aquele... Enfim, meu primeiro amor. É um dos meus primeiros amores, né?
de adaptação de livro para filme. E a gente sabe que o livro tem mais coisa do que o filme, né? Então essa é a pegada também. Enfim, tá muito bonitinho o meu e-book, eu tô muito feliz. Parece que tá pequeno, mas você pode ampliar. A graça do e-book é essa, né? E aí você lê tudo direitinho. E assim, gente, eu fiquei chocada o quanto que eu consegui fazer esse e-book em... Deixa eu ver, eu comecei a escrever o e-book, porque pensa, eu tive a ideia da Masterclass, da Premiere, né? E aí o e-book tive ideia depois, então acho que foi em maio que eu comecei a escrever, se eu não me engano. Não tenho essa data aqui, deixa eu ver. Tem assim, ó, 13 de maio foi os meus primeiros rascunhos, isso aqui é meio que um rascunho. Aí o e-book final tava naquela outra pasta, fiz todo o design no Canva, e então eu terminei, eu acho. Teve um traço também disso, né? Porque eu travei em um determinado momento, bloqueio criativo total, e aí não consegui escrever, tive que esperar um tempinho. Eu acho que eu terminei em junho ou julho. E aí, enfim, começou todo o processo de divulgação até chegar na nossa última etapa, que é realmente, de fato, o clube de cinema. Algo importante também, às vezes, quando você coloca no papel, você coloca tudo, sem censura, sabe? Tudo que vem na sua mente. Eu fiz isso, coloquei tudo que vinha na minha mente. E aí, tinha muitas etapas para essa ideia vir ao mundo, para essa ideia nascer, se concretizar. Eu tive que prezar pelo essencial. Quando eu vi que eu não ia ter tempo suficiente, porque a vida não para você criar, a vida continua. Você que tem que, talvez, tirar alguns excessos do seu externo para focar, priorizar aquela ideia, aquele projeto. Eu fiz isso muito tardiamente. Eu mantive muitas das minhas demandas e as demandas que surgiam eu agarrava. Então, eu procrastino aquilo que eu devo fazer, mas estou fazendo um monte de coisa e eu me sinto sobrecarregada para fazer o que eu devo fazer. E isso é um problema, isso tem muito a ver com autossabotagem, muito a ver com como você não se priorizar, a por que eu não sou protagonista da minha vida. Inclusive, foi vendo um vídeo de uma psicóloga que eu gosto muito do conteúdo dela. Se vocês não conhecem, vão lá conhecer. Ela já é muito grande, tá? Mas eu conheci ela recentemente e super me identifiquei. Foi esse vídeo aqui que me fez pensar, eu tô fazendo exatamente isso. Eu tenho um projeto, uma ideia muito boa, que eu acredito muito, que faz todo sentido com o que eu quero transmitir e servir as pessoas. Eu sou maga, minha clínica, e eu não tô colocando isso como prioridade na minha vida, porque outras coisas sempre têm a prioridade, e não eu, não as minhas ideias. Então também nesse processo de tirar suas ideias da sua mente, a ideia ela vem como uma luz, né? Por isso que tem aquela áurea, tem aquela lâmpada, e a luz para o cinema, né, é muito importante. Ela que revela as ideias, né? Ela que revela a mensagem, ela que faz com que seja visível. E essa luz que a gente tem de ideias, ela também vai colocar uma luz sobre a gente mesmo, sobre as nossas resistências. Então, minhas resistências têm a ver muito com essa autossabotagem de que eu acho a ideia muito legal, mas eu tenho muito receio de não acreditarem nessa ideia, de que ela não vá pra frente. Então, eu mesma me atraso. Ela também vai dar uma luz pra sua forma de reagir diante dos obstáculos externos que não dependem de você. Então, esse atraso por conta desse momento adoentada, não depende de mim, não tem nada que eu poderia fazer com isso, mas é a forma como eu reajo a isso. Mas também, algo que a luz faz é também revelar, fazer você se encontrar com os seus recursos, né? Eu confesso que eu não tenho muitos recursos externos, eu não contei com ninguém pra fazer isso, eu tô fazendo tudo isso sozinho. O que eu conto é realmente com a ajuda e o apoio de amigos, família, com você que se quiser me ajudar divulgando e tal. Mas eu tô fazendo tudo sozinha, mas eu tenho muitos recursos internos e que não diretamente os externos também me ajudam, né? E os internos, o principal é que eu quero honrar a menina que eu fui, honrar a menina que existe em mim, sabe? Eu quero fazer isso por essa menina criativa, entusiasmada, sonhadora, que sempre quis fazer coisas diferentes, sempre quis ser artista. E eu não vou estar como artista aqui, mas tem um lado meu da minha relação com a arte que eu quero que todo mundo, não só eu quero, mas eu quero que todo mundo aprenda também a enxergar a sua vida com arte, né? A sua vida com luz, sabe? Então esse é nosso making off primeiro. Sendo bem sincera, gente, tô bem preocupada com o tempo, né? Então não é certeza que eu vou conseguir fazer todas essas etapas, todas essas ideias. O e-book tá aí, disponível, mas ainda falta a Premiere, né? E todas as aulas do clube, mas eu também vou gravando à medida que o clube for acontecendo. Também existem algumas ideias nesse processo, né? Porque vejam, se existe a Premiere, precisa ter uma divulgação pra Premiere. Se existe o e-book, existe uma divulgação no e-book. Então, o e-book, eu penso em divulgar muito pessoalmente mesmo, assim, tipo, no Instagram, falando pra vocês um pouco
dessa minha vontade mesmo de escrever, sabe? Que sempre existiu, e aí eu não me contentei em só fazer um vídeo, né? Tinha que ser um livro também. Então, no final das contas, vai ser um roteiro de um filme que se tornou livro. Mas ainda não existe o filme. Então, tenho que dizer, sério, tô muito, sei lá, muita coisa, muitas abas abertas. A divulgação da Premiere vai ser algo muito especial, de levar um pouco da ideia do clube, da identidade do clube para as pessoas, para casa das pessoas. Só que isso demanda também trabalho e tempo, né? Minha ideia megalomaníaca é que eu consiga fazer tudo hoje. Ou começar. Hoje é sábado, então hoje e amanhã, domingo, eu elaborar esse presente que eu quero dar para algumas pessoas selecionadíssimas, que será um convite mesmo pro Pcflix Club. Desejem, na verdade, eu não acredito em sorte, né? Mas eu acredito em desejem força, né? Me incentivem. E se não for pedir demais, eu gostaria muito que vocês estivessem comigo. E vocês querem saber um pouco mais, peçam aí o Making Off 2 dessa série, Luz, Câmera, Ação, pra ver se eu consigo chegar até a ação. Então a gente ainda tá na luz, tá? Ainda falta câmera, que é a execução, e a ação, né? Que é de fato fazer o clube nascer. Sentido pra vocês, eu conto muito, né? Com sua ajuda, tá? Estando no clube, podendo estar nesse clube que vai ser realmente, acho que já deu pra perceber, uma ideia muito diferente, que eu nunca vi, né? Alguém se empenhar tanto nisso antes. Isso é muito genuíno, sabe? Eu não quero vender algo, eu quero construir algo junto, sabe? Eu quero orientar vocês também a construírem o protagonismo de vocês. Então isso é muito forte pra mim. Só que pra isso eu preciso avançar e eu ainda tô meio travada, então eu preciso da ajuda de todo mundo. Esse é o diário, né, de uma jovem senhora em busca de uma vida adulta criativa, sem enlouquecer. Eu acho que é isso. Até o Make Off 2, se eu conseguir executar. Senão, a gente vai ficar só na ideia.